A bênção que correspondia, pertencia ao trabalho que Deus estava fazendo através dele. A bênção de Moisés, porque o que Moisés tinha que fazer era libertá-los, pois os libertou. Deus cumpriu a obra através dele, por causa de que depois ele feriu a rocha, ele não entrou por causa disso, mas nem por isso Deus não iria interromper o seu programa por aquilo que Moisés tinha feito. Deus não iria interromper o seu programa, pelo contrário, continuou o seu programa, levou Moisés, levanta Josué, que estava aí no meio do povo, no meio deles ou entre eles, e Deus continuou cumprindo o seu programa em Josué. Aqueles que ficaram com Moisés possivelmente falavam: não, esse Moisés já fez isso antes. Moisés foi para o monte, nos deixou por tanto tempo lá, e depois desceu e nos trouxe as tábuas da lei e tudo isso, todas essas coisas. E olhem o povo como ficou, como se colocou o povo com a direção do povo. Arão veio e cumpriu essa parte de fazer o bezerro de ouro. Arão, ou seja, aqui. Agora, Moisés partiu, se foi. Certamente ele vai voltar novamente, porque ele disse que ele já nos libertou e nos iria introduzir na terra prometida. Este movimento agora pode ser o mesmo movimento que certo grupo teve, que levantou o bezerro de ouro. E aí Josué está levantando, em vez de esperar, porque certamente Josué vai descer. E agora vem Josué, vê como que essa parte que aconteceu quando Moisés partiu, se foi, e o povo ficou fazendo aquilo que ele não deveria fazer. Então, quando Deus vai cumprir a promessa de introduzi-los com um novo mensageiro, certamente falaram: isto aqui deve ser a mesma coisa, que se levantaram como naquele tempo, que se levantaram: vamos esperar aqui que Moisés venha ou volte. Este é mais um daqueles que está, mesmo que certamente muitos deles participaram dessa revolução que houve lá, que aconteceu lá, mas como eram seguidores de Moisés, e muitos deles quiseram apedrejá-lo por 10 vezes, quando Josué se levanta e para metê-los na terra, muitos deles falaram: não, Moisés vai voltar. Ou seja, aqui o povo está chamado a seguir, não o homem. O ser humano está chamado a seguir a coluna de fogo que é eterna. Nenhum ser humano, com exceção de Jesus, nenhum ser humano pode ter a exclusividade de que nele tudo se estaria cumprindo na era em que Deus o colocou. Somente Jesus e Apocalipse 11. Só Jesus e Apocalipse 11. Todos os outros mensageiros que vieram para este planeta Terra e já partiram, já se foram, nenhum deles o povo podia, no seu tempo, pôr o olhar neles como algo eterno, de que com esse mensageiro, esse véu de carne em específico, iriam obter a transformação. Só Jesus, ao crer em Jesus, na sua primeira vinda, o anjo do pacto feito carne, lá na sua primeira vinda, foi o momento onde a humanidade, crendo nele, obteria a vida eterna em Jesus. No campo, na esfera espiritual, nascendo de novo. E crendo em Apocalipse 10, esse cumprimento do anjo forte com esse livrinho na sua mão, dando para um homem que o coma, profetize sobre muitos povos, nações e línguas. Esse instrumento é o segundo que, estando
neste planeta Terra vivo no meio da sua igreja, ao crer no cumprimento da sua vinda, é o único homem o qual, ou quem, a noiva está suposto a crer nele para que o introduza o povo na terra prometida do novo corpo, porque é o único homem que, estando vivo, poderá trazer a cumprimento a ressurreição e a transformação. Sem a vinda do anjo forte manifestado em carne, que é o Espírito Santo, nesse homem não existe transformação nem ressurreição. Por isso que sem a vinda de Josué, ou sem o aparecimento desse líder lá de Josué no meio do povo hebreu, não iria haver terra prometida para se conquistar, porque ele era um instrumento ordenado por Deus desde antes da fundação do mundo para finalizar essa obra, continuar a obra que Deus estava realizando no meio do povo hebreu, a qual obra que Deus continuou em Josué. E é a mesma coisa que Deus tem feito em cada era, e no final, o povo que esteve recebendo a mensagem, que é a que chama juntos os escolhidos e os prepara para a transformação. Quando vai-se do cenário, esse anjo se vai, muitos dizem não. A mesma coisa que falaram com Moisés. Não, ele vai voltar. Ele vai voltar porque ele tem que terminar a obra que ele deixou. Quando o povo está suposto a seguir a Deus, ao Criador dos céus e da terra, o qual ou que é a Shekinah, a luz. Ou seja, não seguir o homem, senão aquilo que estava no homem. Porque aquilo que estava no homem, quem estava no homem nessa manifestação é aquele que é eterno. Não podem seguir um ser humano, porque se tu vais dizer que tu vais seguir um ser humano, então tu lançarias na borda ou para fora tudo que Deus fez em todos os tempos, que Ele sempre operou através de diferentes véus de carne. Tudo seria jogado fora. Então ele teria que ter esperado no tempo de Jeú e de Azael, que era pelo rei da Síria, e Jeú por rei de Israel. Então ele teria que esperar que Elias voltasse de novo nesse carro de fogo no qual ele foi embora. Teria que esperar que ele voltasse para que ungisse, porque Deus disse que ele ungisse eles e a Eliseu no teu lugar. E Elias fez só uma dessas coisas ele fez, e então, como ele deixou a obra incompleta, inconclusa, pois teria que esperar que Elias viesse para ungir esses dois reis. Eliseu, tu não podes fazer isso porque isso não cabe a ti. Não, mas é que ele me ungiu. Não, tu não. Tu não podes fazer esse trabalho não é teu, esse trabalho é de Elias, porque foi Elias para quem se falou isso. Ele deixou aqui isso nas mensagens. Aqui está isso pregado por Elias, que Deus disse, unge a este, e a ti te ungiu como pastor da carpa, mas só até aí. Não te disse, não nos disse que em ti se estava cumprindo o cumprimento dos ministérios de Moisés e Elias. Não disse que em ti se iria cumprir a vinda do anjo forte com o livro em aberto e dando ele para ti para que tu comas ou comesses. Ele não falou isso nas mensagens. Ele só te ungiu aí nesse ano de 2002 e já como um pastor associado e já pronto. Tu fostes um ajudante. Tem que esperar que ele volte e cumpra e termine de cumprir essa promessa de trazer os trovões e a revelação da fé de rapto em uma grande carpa catedral. Estão colocando-se na mesma posição que certamente naquele tempo de Eliseu e de Elias. Quando Elias foi num carro de fogo, numa carruagem de fogo, disseram para Eliseu, não me venhas com isso comigo agora que tu vais ungir a esse rei ou a esses dois reis. Tem-se que esperar por Elias, vê? Porque o incrédulo é o incrédulo, onde quer que ele apareça nesse planeta Terra, ele continuará sendo um incrédulo. Hoje, ontem e no tempo onde Deus colocasse essa pessoa. E isso aconteceu, em todas as eras aconteceu isso. Sempre Deus levanta um mensageiro
Quando não é o tempo para Deus cumprir o seu programa, porque tem uma outra era mais acima, pois ele leva esse mensageiro, esse olho se fecha, fecha-se essa era, se denominacionaliza, porque então começam a interpretar aquilo que o mensageiro falou, disse, o colocam ou põem com suas próprias interpretações humanas, põem isso terrenas, e quando estão supostos ou deveriam seguir aquele que estava dentro desse véu de carne e vê-lo onde ele repousou, onde pousou e repousou, quando o irmão Branham foi colocado na visão da grande carpa catedral, que Deus o levou até lá e o transportou, qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele viu a coluna de fogo falando com alguém. Vejam. Ele prestou atenção primeiro nisso. Ele disse que a luz voou, saiu dele. O mesmo que falava com ele, aquele mesmo que falava com ele, foi e estava falando com alguém mais acima de onde ele estava. Ou seja, que o que ele fez em primeiro lugar foi identificar para onde tinha ido a coluna de fogo dele. Para onde ela saiu ou foi, o que cada ser humano tem que fazer neste tempo final. Se o irmão William se foi, partiu, e a coluna de fogo, o Espírito Santo estava guiando o povo através dele, pois, se Deus leva esse véu de carne, então primeiro se tem que ver para onde voou. E exatamente isso, o irmão Branham fala isso, diz, eu vi a coluna de fogo voar. Porque o que ele estava identificando aí era que esse instrumento com quem a coluna de fogo estava falando era a boca de Deus, onde Deus estava cumprindo com esse cumprimento da visão da carpa da tenda as promessas da fé de rapto para o povo. E já quando ele está vendo tudo o que estava acontecendo, desce até o quartinho e com razão, tudo estava sendo feito por esse ministério, mas se era a coluna de fogo que tinha operado em todas as eras, ele a viu aí nessa manifestação, nessa última manifestação com véu de carne, que até o próprio nome ele viu. Viu até o nome e disse, tu te lembras do nome que tu procuravas quando tu sonhastes a respeito dele, ou disso? Porque todo véu de carne, toda manifestação de Deus neste planeta Terra, sempre essa manifestação, esse véu de carne, sempre tem que ter um nome. Quando veio na sua primeira vinda, disse, eu sou. E quem era esse eu sou? Eu sou Jesus. Eu sou Jesus, falou para Paulo quando apareceu a ele lá na luz. Quem és, Senhor? Aí o reconheceu como seu Senhor. Porque para a igreja, ele é o seu Senhor para a igreja. Quem és, Senhor? Eu sou Jesus. E aí ele falou o nome, mas para a samaritana não disse, eu sou Jesus, somente disse, eu sou quem falo contigo. Ou seja, era por revelação que ela tinha que reconhecer quem ele era. Qual era o nome do Senhor Jesus. E o eu sou está no meio do seu povo hoje, é o mesmo que te diz, eu sou que falo contigo. Eu sempre tenho sido o mesmo, sempre fui o mesmo. E assim como o eu sou que disse lá para Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou me enviou a vós. Ou seja, esse eu sou aí estava se identificando como Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E de Israel. Ou seja, tudo o que Deus está realizando em cada era, em cada dispensação, sempre foi o eu sou. E esse eu sou sempre teve um nome. O nome que tem esse véu de carne, mas quando se manifesta em toda a sua plenitude, aí está o nome plasmado, colocado. Ele o pôs em Josué, porque os ia introduzir a terra prometida, ou seja, o nome tem a ver com a obra que se estaria realizando, fazendo nesse momento. E o nome na sua segunda vinda tem a ver com a obra que ele está realizando, o nome de reclamação, de reunir. Vejam, reunir, isso mesmo é o que José fazia lá, e tudo isso é o que se esteve fazendo, e se esteve mostrando o que
Ele, na sua segunda vinda como Rei de Reis e Senhor de Senhores, está realizando no meio da sua igreja como Eu sou, eu sou, como o mesmo que esteve no meio do povo hebreu, o qual depois se fez carne na pessoa de Jesus. Depois, deixou seu Espírito Santo no meio da sua igreja em uma porção que correspondia a cada era, e depois, no fim do tempo, no tempo final, esse mesmo Espírito Santo que o irmão Branham diz que se fará carne, diz que esse Espírito Santo que temos vai se fazer carne. E então coroaremos como Rei de Reis. Vê? Na sua segunda vinda. Como é que ele vem como Rei de Reis? E aí é que se cumpre essa obra de reclamação, com um nome novo. Tudo é simples. E ao mesmo tempo é difícil de entender para os incrédulos, porque, como eles não têm a percepção profética, não podem compreender que é a presença de Deus, o Eu sou, manifestado novamente, obrando no meio da sua igreja, cumprindo aquilo que ele prometeu. E toda a palavra que nos falou o reverendo William Branham, o Espírito Santo, através dele, toda a palavra que nos falou o poderoso arcanjo William Souto Santiago, toda essa palavra está se cumprindo ao pé da letra, e nenhuma palavra cairá por terra, senão que fará aquilo para o qual foi falada, foi enviada. E que está acontecendo hoje no meio da sua igreja, estamos vendo essa palavra sendo cumprida, e o escolhido de Deus está se regozijando com este avivamento, o qual nos vai levar, como Josué levou o povo hebreu para a terra prometida, nos vai levar, o Espírito Santo neste tempo final nos vai levar para a terra prometida do novo corpo. Assim que é um tempo maravilhoso, é um tempo onde tudo chegará a essa parte final, a essa última parte onde foi visto esses grandes maravilhas, milagres, no cumprimento da visão da carpa, que já na etapa final e já para esse tempo, já os escolhidos de Deus estarão já com essa fé tão alta, tão elevada, que poderão aceder, ter acesso a essas dimensões e realizar, fazer Deus através da sua igreja noiva, a qual estará colocando a palavra direito, bem, estará sendo de grande bênção para a obra de Deus neste tempo, por esses dias ou nesses dias a favor dos familiares. Vejam por que a terceira etapa é para os familiares. Também causará impacto, impactará as fátuas, o mundo denominacional e aos perdidos, e também aos 144 mil. De modo que é um tempo muito importante do tempo que estamos vivendo, tempo onde tudo chegará à grande vitória no amor divino. Hoje, terça-feira, 19 de dezembro deste ano de 2023, nesta conversa e conversando estas palavras, as quais estamos vendo o que Deus está realizando, fazendo, sob esse ministério profético que Ele prometeu que estaria no meio da igreja, que é o ministério profético das duas oliveiras. O ministério profético das duas oliveiras. Uma saudação a todos os irmãos que estão reunidos nos diversos países, e também, muito em especial, lá na Venezuela, ao missionário Miguel Bermúdez Marim. Que Deus os abençoe e guarde a todos. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.